Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra comentar uma história de Shingeki no Kyojin de Attack on Titan, e eu não vou falar nada sobre a primeira e segunda temporada, eu vou falar sobre algo que foi adaptado em OVA. Se você não assistiu, não conhece, nunca ouviu falar, este é um OVA chamado O Diário de Ilse, ou Ilse no Techo. Este OVA conta uma side story, uma história paralela, que aparece muito brevemente no mangá. Durante uma expedição da tropa de exploração, Eren e a galera não faziam parte ainda desta tropa, isso foi antes desses acontecimentos. Em uma época que o Levi já estava na tropa, que o comandante era o Erwin e que a Randy já fazia parte também, e ela já era fissurada em estudar titãs e capturar titãs. Ela sabia que há muito tempo não conseguiam capturar titãs, mas ela queria capturar algum titã porque era necessário e muito essencial fazer estudos sobre aqueles corpos, estudar mais os titãs, e talvez a verdade de tudo aquilo, ou um pouquinho da verdade, poderia ser descoberto através realmente de observações físicas. Só que ninguém apoiava essa ideia. Capturar titãs era uma coisa muito complicada. Randy, sua louca, você vai sacrificar pessoas para conseguir pegar um titã e talvez não consiga, pessoas morram em vão, não faz sentido. Mas num dia ela decide ir sozinha com o cavalo no meio de uma missão. Vou pegar sim um titã ali, vou atrás dele, e ela encontra esse titã. Ao mesmo tempo, o Erwin fala pro Levi, ó, vai lá salvar essa louca, vai atrás dela. E o Levi vai levar pessoas do seu esquadrão atrás dela. Mas a Randy encontra com um titã de mais ou menos uns 6 metros. Um titã com cabelo lourinho curtinho, uma cabeça maior do que o seu corpo proporcionalmente. E o titã que inicialmente estava indo atrás dela, de repente desiste, se volta pra floresta e sai correndo. E ela fala, opa, um comportamento anormal, coisa estranha. E ela vai atrás do titã, tipo, volta aqui, né? Deixa eu capturar você. Louca. E o titã para em frente a uma árvore e começa a bater a cabeça nessa árvore. Nesse mesmo momento chega o Levi, uma pessoa do seu esquadrão, eles vão tentar matar o titã. E aí a Randy fala, não, não mata. O titã pega a pessoa do esquadrão do Levi na mão, quase o mata, mas o Levi chega e pá, corta a nuca do titã, matou. A Randy fica desesperada, não, por que você fez isso? Ele tinha um comportamento anormal, ele era ótimo pro estudo e tal. Que droga, vocês me atrapalharam. E aí eles vão olhar a árvore que o titã tava batendo na cabeça e lá dentro tinha um corpo sem cabeça, com roupas da tropa de exploração, e aí o Levi acha um diário caído no chão. Eles pegam o diário e descobrem que é de uma pessoa chamada Ilse, e que ela esteve ali, que ela deixou esse diário naquele momento e o corpo dela sem cabeça, um ano antes daquela expedição em que eles estavam. E aí, através do diário dela, a gente vai descobrir então o que aconteceu com ela e algo interessante sobre o comportamento desse titã. E é justamente por causa do comportamento desse titã e tentando explicar pra vocês o que aconteceu, o que a gente pode explicar do que aconteceu desse titã, por isso que eu estou fazendo esse vídeo principalmente, então vamos lá começar. Ilse conta que durante uma expedição da tropa de exploração em que ela fazia parte, todos os companheiros dela foram aniquilados, ela ficou sem cavalo, sem os equipamentos, ficou a pé, só com o diário dela e tentando voltar correndo para as muralhas, mas achando que ela não tinha chance nenhuma, mas mesmo assim ela ia tentar. E enquanto ela corria, tentando não encontrar com titãs, tentando não ser morta, tentando voltar para casa, ela ia notando tudo, todas as impressões dela, o que aconteceu antes, por que ela estava ali, para onde ela estava indo, os riscos que ela estava correndo, até que em um momento ela chega lá na floresta e dá de cara com esse mesmo titã que a Randy encontrou, apavorada, e de costas para essa árvore que a gente vê antes com a Randy e o Levi, ela começa a anotar no diário, então o titã tá olhando pra mim, eu vou morrer daqui a pouco, que droga, nunca devolvi pros meus pais o que eles fizeram por mim, blá 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 blá. Mas o titã não a mata. Começa a olhar pra ela com uma cara diferente, como se ele estivesse sentindo ou pensando alguma coisa, chama ela de Ymir-sama, ou seja, chama ela de Senhora Ymir, né, Deus Ymir, e fala povo de Ymir também. Então se curva como numa reverência e fica ali. Aí ela começa a tentar falar com esse titã. Por que vocês fazem isso? Por que vocês matam pessoas? E o titã não falava nada, ficava só na reverência, ali na posição que ele tava, até que a Ilse começa a ficar mais desesperada. Isso tudo anotando no diário, uma pessoa que escreve muito rápido em kanjis e hiraganas, muito rapidamente, sem olhar pro papel. Mas ela fica enfurecida, começa a gritar com ele. Por que vocês fazem isso? Por que vocês matam pessoas? E de repente o titã tem uma reação esquisita, ele começa a arrancar a própria pele do rosto, como num ato de desespero. O olho dele sai um pouco de órbita, ele fica muito desesperado e não vai atacar ela, mas ela fica assustada com aquela reação e sai correndo. E aí, quando ela sai correndo, o titã vai atrás, pega, coloca a cabeça dela no meio dos dentes e antes de matar, ela também escreveu tudo muito rápido no diário dela, e aí ele arranca a cabeça e o diário cai. Mas o titã, estranhamente, teve um comportamento esquisito, porque só ele poderia ter feito isso, porque pegou o corpo dela e botou naquele buraco da árvore. Deixou ali. Ou seja, ele não engoliu o resto do corpo. Passado um ano, então que a Randy vai atrás desse mesmo titã, que vai em direção à árvore
que deixou a garota que ele chamou de Ymir-sama, e muita gente se pergunta por que ele fez isso, por que ele tem um comportamento anormal, por que ele não matou a garota, por que ele chamou ela de Ymir-sama, por que ele falou aquelas coisas, por que então que ele de repente, ao invés de pegar a Hanji, ele saiu correndo de volta pra árvore, em que ele deixou o corpo que restou ali do corpo sem a cabeça daquela garota da tropa de exploração. O que tá acontecendo? Por que isso aconteceu? Primeiro eu tenho que dizer pra vocês que a gente não tem nada conclusivo sobre titãs anormais. O que a gente sabe até hoje em relação a mangá ou em relação a anime é só que existem titãs anormais. Mas dizem que quando um titã irracional tá perto de algo ou alguém que lembra algo muito forte ou que remete a uma lembrança muito forte da vida dessa pessoa, desse titã pessoa, isso faz com que esse titã tenha um comportamento mais anormal no sentido de falar ou mostrar um tipo de emoção, algo que titãs nunca têm. Sobre eles saírem correndo igual doidos assim e tal, isso nunca teve uma explicação muito expressiva, muito concreta, tá? Mas desse titã, o que pode ter acontecido com ele? Vocês lembram da Ymir, né? A Ymir da turma do Eren, a Ymir que no final das contas era uma titã, a Ymir que tinha um cabelo curtinho também e sardinha. Você lembra da história dela que mostrou na segunda temporada? Então, a Ymir, se você não lembra da história, se você não pegou os detalhes, ela morava num lugar que a gente já sabe pelas cartelinhas do anime, mesmo que você não saiba no mangá efetivamente onde é, mas ela morava em outro lugar que não era ali dentro das muralhas, e ela participava de um culto que pessoas colocavam ela como deusa, a deusa Ymir. E a deusa Ymir, muitos spoilers, é justamente a origem de tudo dos titãs. Aquela que foi a primeira titã, aquela que depois, com a sua morte, teve seu poder dividido em 9 outros titãs, os 9 titãs originais, a que deu origem de tudo e que para muitos eldianos era uma deusa. E para os marlenianos e alguns eldianos lá de Marley agora, era o capeta em pessoa e fez toda a desgraça no mundo. Mas a Ymir criança foi colocada como uma descendente direta de Ymir, aquela que era uma deusa que se chamava Ymir também, a reencarnação da deusa Ymir Fritz nessa criança Ymir, que na verdade aparentemente era só uma criança sem teto, sem nome, sem vida e que gostou de incorporar ali algo e ganhar benefícios com isso. Aí você olha a Ymir e você olha essa garota da tropa de exploração que morreu. Elas são parecidas, ambas cabelo curtinho, ambas sardinhas, e essa pessoa, esse titã, na verdade, eu tô chamando de titã de pessoas porque, né, são pessoas. Mas esse titã, provavelmente pelas suas características físicas, é uma mulher de cabelo curtinho que também foi jogada da muralha no mesmo dia que a Ymir e transformada em titã irracional, assim como a Ymir naquele mesmo dia. E essa mulher era uma das que faziam parte do culto para Ymir Fake, da deusa Ymir, que considerava ela como a deusa, a reencarnação da deusa Ymir Fritz, e quando ela viu alguém, provavelmente ali, aquela garota da tropa de exploração, que era muito parecida com a Ymir fisicamente, aquilo ativou algo nela, provavelmente, tá gente, isso é tudo especulação, interpretação em cima do que aconteceu. Ativou alguma lembrança nela e fez com que aquele titã irracional, que não deveria mostrar nada, mostrasse sentimentos, tivesse atitudes anormais, olhando para aquela pessoa que teoricamente, hipoteticamente, parecidamente, lembrava a Ymir daquele culto que no final das contas foi a causa dela estar ali como titã naquela hora. E quando a Ilse ficou falando o tempo todo o que vocês fazem, por que vocês fazem isso, naquele momento em que o titã tinha uma breve consciência, aquilo ali deve ter dado um bug no cérebro muito incrível, muito incrível. E aí, uma situação em que o titã agiu como um titã de fato age, correndo atrás da Ilse e arrancando a cabeça, o que sobrou do corpo botou de volta na árvore como uma forma de continuar cultuando a deusa Ymir. Então o titã deixou ali aquele flash de memória, de consciência dele de volta na árvore para poder eventualmente dar um clique nele e ao invés de ele matar a Hanji, por exemplo, ele volta para cultuar a deusa, teoricamente deusa. Mas com esse diário, com a história da Ilse revelada e registrada, então a tropa de exploração percebeu que sim, titãs podem ter uma importância ou algo a mais escondido, além de serem seres horríveis que comem pessoas. Eles podem ter comportamentos que valem a pena ser estudados. E assim, a Hanji então conseguiu a permissão e o apoio para desenvolver uma missão para que eles pudessem capturar titãs para teste. E aí você sabe o que aconteceu com os titãs que foram capturados depois, né? A Anne foi lá e acabou com eles. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, falando sobre o OVA, o Diário de Ilse, falando sobre esse Talking Titan, sobre o Titã Falante que aparece nessa história, porque ele fala, provavelmente. Se você quiser fazer algum comentário a mais, acrescentar qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Muita gente assiste e não é inscrito. E tem muito vídeo que sai toda semana, 2 vídeos pelo menos toda semana. Então a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!